Legal! Estamos aqui para bater a parte orgânica do exame da 12ª classe 2020, primeira época. Agora é sério, vamos aprender isso pra valer. Caso ainda não tenha se subscrito no nosso canal, se subscreva e desfrute das melhores aulas que o nosso canal pode oferecer. Falou e explicou. Seja bem-vindo! A Life Science Chic. Temos aí no número 32, o propano e o butano possuem, temos aí a linha A, 2 e 3 átomos de carbono, respectivamente. B, 3 a 4 átomos de carbono, respectivamente. C, 4 a 5 átomos de carbono, respectivamente. D, 5 e 6 átomos de carbono, respectivamente. Pelo que nós estamos entendendo nessa questão e nas alternativas que eles colocaram, eles querem saber quantos átomos de carbono tem o propano e quantos átomos de carbono tem o butano. De acordo com a nomenclatura, nós temos os prefixos que carbono é met, que nós usamos, o prefixo é met. Condição 2 é et, condição 3 é prop, então nosso propano tem 3 átomos de carbono. Condição 4 é but, condição 5 é pent, condição 6 é ex, condição 7 é hept, 8 oct, 9 non, 10 dec. Então, portanto, para a nossa questão nós vamos responder assim: tem 3 e 4 átomos de carbono, respectivamente. Isso nós encontramos na alternativa B. Espero que você tenha entendido, né? É só conhecer os prefixos e saber que para cada prefixo qual é a quantidade de átomos de carbono que refere. Vamos ao número 33. Quais são as reações características dos alquinos? Bem, os alcinos ou alquinos são hidrocarbonetos que possuem a tripla ligação. Portanto, por possuírem a tripla ligação, são insaturados. E por serem insaturados, eles sofrem reações de adição, de modo a se tornarem saturados. Nesse caso, de modo a quebrarmos aquelas ligações que eles têm, certo? Os alcinos possuem reações de adição. Essa é a reação característica dos alcinos, assim como dos alcenos. Você pode acompanhar mais sobre os alcinos no link que acaba de aparecer acima desse vídeo. Pode aprender tudo sobre os alcinos a partir da nomenclatura, propriedades químicas, propriedades físicas, assim como eles podem ser obtidos. Podes ver lá tudo isso, tá numa playlist bem organizada e muito inteligente. Vamos aí ao número 34. Qual é a fórmula geral dos alcinos? Para você conhecer as formas gerais dos alcanos, alcenos e alcinos, você pode partir dessa fórmula aqui, só que tens que ter na cabeça nesse caso. Tens que partir dessa, CnH2n. Essa aqui é a forma geral dos alcenos, certo? É a forma geral dos alcenos. Se você adiciona mais 2, aqui tipo mais 2, fazendo assim, CnH2n mais 2, essa aqui já é a forma geral dos alcanos. Estamos juntos? Essa aqui é a forma geral dos alcanos. Isso aqui é um truque de como você pode decorar, certo? E se você descer, fazer menos 2, é assim, agora sim, você tem a forma geral dos alcinos, ok? Essa aqui é a forma geral dos alcinos. Viram como eu escrevi? Eu comecei do CnH2n, então adicionei mais 2 e diminui menos 2. Então tenho as 3 formas gerais dos hidrocarbonetos, certo? Então isso nós vamos encontrar querem a forma geral dos alcinos, não é assim? A forma geral dos alcinos nós encontramos na alternativa D. A alternativa D é que está certa. Isso não está um pouquinho invisível, então podemos ver que aqui temos CnH2n menos 2. Essa aqui é a forma geral dos alcinos. Vamos ao número 35. Os seguintes compostos são orgânicos, excepto... Olha, o primeiro é o etanol, o segundo é octano, nesse caso. E o terceiro é o gás carbônico. O gás carbônico, sim, é um composto inorgânico. E esse outro aqui é metilamina, ok? Metilamina. Então, o único composto inorgânico aqui é o dióxido de carbono. Pois o dióxido de carbono é um composto inorgânico, certo? Vamos ao número 36. Qual é o composto mais simples da função cetona? Bem, a função cetona é conhecido, a nomenclatura deles termina com ona, nesse caso, a ser, primeiro, eles partem de quantos átomos de carbono? Contando que a carbonila tem que estar entre os átomos de carbono. Então, vamos ver aí a função cetona rapidamente. Falava de que a carbonila, nesse caso, essa aqui, carbonil,
tem que estar entre átomos de carbono para ser cetona. Então, nesse caso, nós queremos o composto mais simples do grupo das cetonas. Então, vai ser o primeiro, nesse caso. É só colocar carbono aqui e respeitar a tetravalência, nesse caso. Se você coloca carbono aqui e coloca a sua função cetona daqui, nesse caso, o carbonil tem que estar entre átomos de carbono. Então, ficaremos com uma coisinha assim. Então, para completar a tetravalência, essa aqui tem uma ligação, precisa de 3 para estar completo. Essa outra aqui tem uma ligação, essa aqui já tem 4. 1, 2, 3, 4. Está tudo bem. Essa outra aqui tem uma ligação, precisa de 3 para estar completo. E como é que se chama esse composto aqui? Esse composto aqui é o primeiro a ser encontrado nas cetonas, certo? O nome dele tem 3 átomos, né? 1, 2, 3, então vai ser prop. Vai ser o quê? Propanona. Então, esse é o nome desse composto. Então, o mais simples de todos é o propanona. E isso nós já encontramos na alternativa D, é propanona, não butanona. Butanona já parece que é o quarto, né? Tem 4 átomos de carbono, hexanona tem 6, pentanona tem 5. Então, o mais simples aqui de todos são cetonas nesse caso. O mais simples de todos aqui é o propanona. Esta aqui é a alternativa D, é o propanona. Esse é o mais simples de todos. Vamos ao número 37. O buteno 1 e o buteno 2, que isômeros são? Buteno 1 e buteno 2, que isômeros são? Olhem só, buteno 1 significa dupla ligação, colocaram logo no primeiro carbono. Buteno 2 significa que a dupla ligação foi colocada no segundo carbono. Isso é isomeria de posição da dupla ligação, ok? É só dizer isso aí, aqui só colocaram. Isso é isomeria de posição. É só ler os nomes, só perceber, não precisa fazer muitos cálculos para descobrir isso, ok? Ok? Isso aí é isomeria de posição. Vamos ao número 38. Qual é o isômero do ciclopentano? Ok? Ciclopentano, qual é o isômero dele? Bom, lembrando que isomeria, nesse caso, compostos de isômeros têm a mesma forma molecular, mas têm diferentes formas de organização na sua estrutura, nesse caso. Eu posso ter aí o ciclopentano, eu estou à procura de isômero dele. Então, nesse caso, tem que procurar a substância que tem a mesma quantidade de átomos de carbono e hidrogênios que ele tem. Primeiro, você tem que conhecer o ciclopentano tem quantos átomos de carbono? O ciclopentano, nesse caso, vamos ver aqui juntos. Estamos a falar do ciclopentano, certo? O ciclopentano significa que tem 5 átomos de carbono. Então, esses 5 átomos de carbono estão formando uma cadeia fechada, por isso que é ciclo. Então, organiza os 5 nesse caso. Pode organizar assim: 1, 2, 3, 4, 5. Pode ser assim, não tem problema. Então, é só, nesse caso, como é pentano, tem ligações simples em todos os sítios. Então, nesse caso, vai ser o quê? Aqui faltam quantos para serem 4? 1, 2, faltam 2. Estamos juntos. Aqui também vão faltar 2. Quase em todo o sítio vão faltar 2. Ok? 2, aqui também 2. Então, quantos átomos de carbono tem o ciclopentano? Já discutimos isso. Vimos que o ciclopentano tem 5 átomos de carbono. E quantos átomos de hidrogênio tem? Nesse caso, 2, 4, 6, 8, 10. Tem 10. Então, naquelas formas que eles deram, você está à procura de um composto que também tenha 5 átomos de carbono e 10 átomos de hidrogênio. Mas tens que entender, os cicloalcanos, nesse caso, esse aqui é um cicloalcano, ou ciclopentano, é o nome dele. Esse aqui é um cicloalcano, alcanos de cadeia fechada. São isômeros de função dos alcenos. Então, lá já podemos ir lá, enquanto já temos essa noção, essa definição. Esses aqui são isômeros de função dos alcenos. São isômeros de função dos alcenos, ok? Isômeros de função dos alcenos. Então, podemos ir lá e ver qual é o composto que é alceno, certo? Que tenha 5 átomos de carbono, então automaticamente vai ter 10 átomos de hidrogênio. Por quê? Está aqui. Se for um alceno que tem 5 átomos de carbono, está aqui a forma geral dos alcenos, já vimos no número anterior, certo? Se tiver 5, por exemplo, vai ser o que aqui? Vai ser 5, não é? HC5H, 2 vezes 5 vai dar o que? Vai dar 10. Por isso que estou a dizer que os cicloalcanos são isômeros de função dos alcenos. Então vamos apressar as nossas alternativas e vemos qual é o composto que é alceno nesse caso. Tá aí, o composto que é alceno aqui podemos ver que é o penteno 2, ok? Então, nesse caso, o ciclopentano é isômero de função do penteno 2. Penteno 2 é um alceno, então estamos resolvidos.
está na alternativa D. E se você não soubesse disso, como é que faria? Então, terás que contar a quantidade de carbonos que cada átomo aí apresenta. Dimetilpentano, por exemplo, tem dimetilpropano. Tem quantos átomos de carbono e quantos átomos de hidrogênio? Nesse caso, sendo um propano, nesse caso dimetilpropano, você vai seguir a forma geral dos alcanos. Então, nesse caso, seguindo a forma geral dos alcanos, você vai encontrar o seguinte aí, que dimetilpropano, nesse caso, sendo o propano tem 3 átomos de carbono na parte de propano, na parte de dimetil tem mais 2. Então, nesse caso, 2 mais 3, isso aí vai dar 5 átomos de carbono. Agora, se tiver 5 átomos de carbono, sendo um alceno, quantos hidrogênios ele tem? Nesse caso, é 5 vezes 2, que vai dar 10, mais 2, que vai dar 12. Então, claramente que não é. Aí você tem que trabalhar com fórmulas gerais. Metilbutino, também pode contar de novo. 3-metilbutino. Então, você ia ver aí que exatamente tens que ir, como você tens as definições na cabeça. É só saber. Os cicloalcanos são isômeros dos alcenos. E pronto, estás resolvido. 39. Qual das substâncias abaixo possui a mesma forma molecular do 2,4 dimetilpenteno 1? Ok? Estamos a falar de novo dos alcenos. Sabemos que os alcenos são isômeros de função dos cicloalcanos. Só que agora as coisas são outras. Eles querem saber qual é a substância abaixo que possui a mesma forma molecular com 2,4 dimetilpenteno 1. Quantos átomos de carbono tem o 2,4 dimetilpenteno 1? Vamos contar e depois vamos ver qual é a substância que está nesse nível. Estamos aqui para descobrir quantos átomos de carbono tem o 2,4 dimetilpenteno 1 para podermos descobrir qual é a substância que tem a mesma forma molecular que ele. Nesse caso, qual é a substância que é isômero dele, ok? Certo? Então vamos ver as quantidades de carbono e hidrogênios que o 2,4 dimetilpenteno 1 tem. Então, sendo assim, 2,4 metil tem um carbono cada. Então, nesse caso aqui nós temos 2 carbonos em jogo. Penteno significa que tem 5 átomos de carbono. Para ser pente, tem que ter 5. Então, você vai juntar esses dois aqui. 2 mais 5 vai dar 7. Ok? Essa aqui está a tratar de um alceno. Então, temos que ver a forma geral dos alcenos. Esse é NH2N. Então, nesse caso, tendo essa forma geral, quantos átomos de hidrogênio nós temos para esse composto? Sabendo que ele tem 7 átomos de carbono, então vai ser 7 vezes 2 nesse caso. Porque o N agora é 7. Então, 7 vezes 2 vai dar o quê? Vai dar 14. Então, estamos a precisar de uma substância que tenha 7 átomos de carbono e 14 hidrogênios, certo? Então, isso aqui é isômero de função, é isômero do composto que tem a mesma forma molecular que esse. Estamos a procurar do mesmo composto que tem a mesma forma molecular. Então, temos que analisar um por um desses que nos deram aí. Analisando o primeiro. Aqui, analisando o primeiro composto, só dizer aqui 3-etil heptano. Já disseram, heptano já nos supera, porque aqui já temos 7. Aqui temos, como é 3-etil, tem mais 2. Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar 9 átomos de carbono. Então, vamos esquecer logo. Essa forma geral não tem a mesma forma molecular que essa substância aqui. Vamos analisar o da linha B. Dizem que na linha B que é 3-etil hexeno 1. Essa forma também, parece que o da linha B também nos supera. Pois, essa aqui é hexeno, ok? Até aqui está tudo bem, tem 6, ok? 3-etil. Etil significa que tem 2 átomos de carbono na sua ramificação, né? Etil, então, etil para ser então significa que tem 2 átomos de carbono. Então, 2 mais 6, nós temos 8. É claro, se não bate a quantidade de carbonos, então não é o nosso composto que está em jogo. Vamos analisar o composto da linha C. Uau, parece que o composto da linha C promete um pouquinho. Vamos contar, mas não vamos nos iludir. Temos aqui, penteno, significa que tem 5. Pente, tem 5. Etil, tem quantos? Tem 2, certo? Tem 2. Então, 2 mais 5 vai dar o quê? Vai dar 7. Esse composto aqui também é um alceno. Então, claro que tem a mesma fórmula molecular. Então, o nosso composto se encontra na alternativa C. E agora vamos responder o número 40 de uma vez por todas. Vamos acabar com esse exame. Então, no número 40 nós encontramos o seguinte. Dados os compostos, temos aí os compostos, o composto O e o composto P. Ok? Temos aí quais são os nomes usuais destes compostos. Aqui é a nomenclatura usual dos alcenos. Ok? No número 40... é a nomenclatura usual dos alcenos. Vamos ver agora como é que é feita a nomenclatura usual dos alcenos. Ups, me perdoe por me despedir do nada. Vamos ver na próxima resolução. Um abraço aí.
O número 40 se encontra num vídeo separado, então clica nesse vídeo que acaba de aparecer e acompanhe.